Olá, queridos alunos. Vamos iniciar agora a nossa pré-aula de tecido adiposo. É uma aula fundamental para que vocês possam acompanhar aí a prática. E ela é bem tranquila, ela é bem curtinha, não tem segredo nenhum. E o tema dela é tecido adiposo, tá? Então, que é o famoso tecido gorduroso, ok? Então, gente, o tecido adiposo, ele é um tecido conjuntivo especializado, tá? É, a principal célula do tecido adiposo é uma célula chamada adipócito, tá? O que essa célula tem de especial? Ela tem a capacidade de depositar triacilglicerol, que nós vamos chamar de TAG, tá bom? Que é nada mais, nada menos, né, bioquimicamente falando, uma molécula de glicerol com 3 moléculas de ácidos graxos. Tá? O depósito de TAG são as grandes reservas de energia do nosso organismo. Então, para vocês verem aqui em nível de comparação, né, 2 quilos de gordura ocupam esse volume gigantesco aqui, enquanto que 2 quilos de musculatura ocupam um volume bem menor. Então, são células aí com a capacidade de depositar esse triacilglicerol ocupando um grande volume, tá? Então, são células chamadas de adipócitos. O tecido adiposo, gente, ele é dividido em 2 tipos. Tecido adiposo unilocular, que é o que nós vamos ver agora, e o tecido adiposo multilocular. Então, vamos discutir primeiro o unilocular, tá? Ele é praticamente todo o tecido adiposo encontrado em humanos, tá? Então, é praticamente todo o tecido adiposo que nós temos é unilocular. A localização desse tecido adiposo, ela varia de acordo com o sexo, de acordo com a genética e também de acordo com a idade, tá? Ele é um tecido cuja principal função é uma reserva energética, ou seja, na ausência de fontes de energia, né, na fonte primária, que é a glicose, o organismo tem essa fonte de reserva oriunda das moléculas aí de gordura do tecido adiposo, tá bom? É um tecido que está presente em todo o panículo adiposo, tá bom? Que é a região aí do nosso corpo, né, que está aí na pele, que modela toda a nossa superfície corpórea. Ele também está presente nos coxins absorventes, né, na planta dos pés e na palma das mãos. Ele funciona como um isolante térmico, preenche espaço entre os tecidos, posiciona os órgãos e secreta diversos fatores e hormônios. Então, olha só as funções desse tecido. Primeira função, reserva energética. Segunda função, modela a superfície do corpo. Terceira função, está presente nos coxins absorvente, na planta dos pés e palma das mãos. Quarta função, é um isolante térmico. Quinta função, preenche espaço entre tecidos e posiciona os órgãos. E sexta função, secreta diversos fatores e hormônios, tá? Então, uma perguntinha de prova aí para vocês descreverem 3 ou 4 funções do tecido adiposo unilocular, certo? Bom, histologicamente falando, as células adiposas uniloculares, elas possuem uma única gota de lipídio no citossol da célula, tá bom? E o tecido conjuntivo propriamente dito, né, o tecido conjuntivo frouxo, é importante ressaltar, ele fica entre as células. Então, vamos observar aqui, ó. Estão vendo? Olha essa célula aqui, ó. Tá? Estão vendo que eu tenho um monte de célula com espaços brancos aqui? Essas células aqui com espaço branco são os adipócitos. Vocês estão vendo esse espaço branco aqui dentro da célula? É a gota de triacilglicerol, é a tal da TAG,
certo? Por que que é branco, gente? Porque na hora do processamento histológico, um dos banhos é em xilol. E quando eu coloco o xilol aqui, o xilol eu não coloco para retirada do álcool e a gordura também é perdida nesse banho em xilol. Então, fica um espaço em branco na hora que eu vou corar, que não vai corar nem com hematoxilina, nem com a eosina. Se vocês observarem bem, olha os núcleos dessas células aqui, ó. Eles ficam bem periféricos. Por quê? Porque conforme a gota de gordura vai crescendo, vai se acumulando dentro dessa célula, o núcleo vai sendo empurrado contra a periferia, ele vai ficando bem próximo à membrana plasmática, tá? E aí, o que que surge entre essas células? Estão vendo aqui, ó? Eu tenho um pouquinho de tecido adiposo, perdão, de tecido conjuntivo frouxo, tá? Circundando aí as células adipócitas. Então, aqui de novo, né? Olha só, o tecido adiposo. Então, isso aqui em branco é o quê? São os adipócitos e é branco porque ali tem uma gota de gordura, né? Uma grande gota de triacilglicerol e os núcleos ficam bem jogados para a periferia da célula, beleza? Bom, o que que acontece? O nosso organismo pode depositar e mobilizar os lipídios. Então, as tags nessas células, né, a grande gota de lipídio, ela pode se originar de três formas. Ela pode ser absorvido na alimentação, podem ser oriundos do fígado ou síntese nos adipócitos a partir de glicose. Então, o adipócito pode acumular glicose e converter bioquimicamente em tecido gorduroso. Tá? Então, o que que eu quero que vocês saibam dessa imagem aqui? Então, aqui ó, eu tenho o vaso sanguíneo, tá bom? Então, aqui eu tenho o vaso sanguíneo e aqui eu tenho a célula adipócita. Os lipídios que nós consumimos, que são transportados no sangue aí em quilomicrons, tá? Ou ácidos graxos, ou triacilglicerídeos, eles podem passar do sangue para o interstício e do interstício ser absorvidos pela célula adipócita e ser acumulado em gotículas gigantescas de triacilglicerol. Mas se eu precisar de lipídios novamente no sangue, o adipócito pode degradar essas moléculas, né, essa tag, em fragmentos aí de glicerol, ácidos graxos, triacilgliceróis, devolver para o interstício e do interstício devolver para a corrente sanguínea até chegar num lugar, tá? Então é transportado aqui carreado pela albumina, que é a principal proteína do sangue, tá bom? Então, eu posso, através da gordura, né, circulante no sangue, eu posso depositar nos adipócitos. E aí os adipócitos crescem, né? Essa tag cresce dentro deles. Mas se eu precisar de gordura, né, para a produção de energia em outros locais do corpo, eu posso degradar essa gota de gordura, devolver para o sangue para que essa gordura seja levada para outras regiões. Então vamos pensar o seguinte: quanto mais você come gordura, certo? O seu intestino degrada, transportado ali primeiramente pelo sistema linfático, mas depois esse tecido gorduroso, esses lipídios, né, eles vão parar na corrente sanguínea. E da corrente sanguínea, eles vão ser absorvidos pelos adipócitos. E o adipócito vai fazer o quê? Vai acumular numa grande tag de triacilglicerol. Ele vai crescer para sempre? Não. Vai ter uma hora que a tag vai estar tão grande que ele vai fazer o quê? Se multiplicar, fazer mitose, tá bom? E aí é um grande problema, porque eu estou multiplicando células que acumulam gordura. A partir do momento, então, aí nós estamos em qual quadro? No quadro de deposição, tá? A partir do momento que eu preciso, né, que eu estou fazendo uma dieta, que eu estou num quadro de jejum e que eu não tenho mais fontes de energia oriundas da glicose ou do glicogênio, o que que o organismo vai fazer? Ele vai solicitar aí que os adipócitos degradem as gotas de triacilglicerol
e voltem a disponibilizar essas substâncias no sangue para que elas sejam usadas por todo o corpo para geração de energia. Então aí vai acontecer o que com você? Você vai emagrecer. Tá? Então, o processo de engordar é nada mais, nada menos do que deposição de ácidos graxos, glicerol, né, triacilgliceróis, nas células adipócitas. O emagrecer é nada mais, nada menos do que a mobilização desses ácidos graxos, triacilgliceróis, dos adipócitos, novamente para a corrente sanguínea e para ser transportado aí para todos os tecidos que forem requerer energia, tá bom? O tecido adiposo, ele pode secretar uma substância chamada leptina, tá? É uma substância que regula a quantidade de tecido adiposo e a ingestão de alimentos, tá? A leptina é um hormônio que trabalha aí regulando a nossa ingestão de alimentos. A adiponectina, que diminui a liberação de glicose pelo fígado, e a resistina, que é uma substância com função hipoglicemiante, ou seja, de retirada da glicose do sangue e entrada dentro das células. Tá? Como é que o adipócito é originado? Então, os adipócitos eles têm origem mesenquimal. Tá? Então, essa célula mesenquimal é uma célula tronco. Ela pode ou se transformar em fibroblasto, lembra que o fibroblasto era a principal célula do tecido conjuntivo, é uma célula que secreta colágeno, né, e as GAGs, né, as glicoproteínas, né, os glicosaminoglicanos, né, que são as GAGs, ou ele pode se dividir e ao invés de virar fibroblasto, ela pode virar um lipoblasto. É uma célula que vai seguir um caminho agora até se transformar em adipócito. Só que se esse lipoblasto virar um lipoblasto que só acumula uma gota de gordura, eu chamarei ele de adipócito unilocular. Tá? Olha só, é somente uma tag. Se esse lipoblasto virar um lipoblasto que acumula várias gotículas de tecido adiposo, várias tags, eu chamo de adipócito multilocular, tá bom? Então, uma gota de triacilglicerol, tecido adiposo unilocular. Mais de uma gota, várias gotículas, tecido adiposo multilocular. E é também chamado aí de célula marrom, tá? Célula marrom. Por que marrom? Porque tem uma grande quantidade de mitocôndrias, tá? Então, vamos aproveitar para falar desse tecido adiposo multilocular. Então, o primeiro era o unilocular, uma gota de triacilglicerol. O multilocular, que nós não vamos ver em laboratório, ele é comumente conhecido como gordura marrom, tá? Ele é um tecido abundante de vascularização, ou seja, tem muitos vasos sanguíneos. Ele é chamado de gordura marrom porque a coloração dele é amarronzada por conta do elevado número de mitocôndrias, então é um tecido com elevada capacidade de produzir energia, tá? A localização desse tecido é principalmente na cintura escapular, certo? E na pélvica, na cintura pélvica aqui. É um tecido especializado na produção de calor em recém-nascidos. Então, quem que tem gordura marrom? Recém-nascidos. Nós temos gordura marrom? A maioria de nós perde essa gordura marrom conforme vamos nos desenvolvendo, tá bom? Em crianças, onde a demanda energética para a produção de calor é elevada, né? Se nós pensarmos que os bebês, eles não estão com o centro termorregulador no hipotálamo bem desenvolvido. Então, a gordura marrom ela é importante para manter o corpo dos bebês aquecidos, tá? Hoje, os pesquisadores já isolaram esse tecido adiposo multilocular, essa gordura marrom, em adultos que vivem principalmente em regiões polares, né, lá no Polo Norte. Então, esses adultos, né, que vivem em regiões muito frias, parecem conservar
tecido adiposo multilocular. Agora, nós, aqui num país subtropical como o Brasil, não conservamos esse tecido na idade adulta, certo? Então, aqui, ó, é um tecido. Eu estou vendo uma gota só? Não, né? Olha só aqui, ó. Eu vejo várias pequenas gotinhas numa célula, tá? Eu não vejo uma gotona igual essa daqui, tudo bem? Então, esse aqui seria o tecido adiposo multilocular, beleza? Então, aqui, né, a piadinha, né, o que vocês querem ser quando crescerem, né? Ó, esse aqui quer ser um neurônio, esse aqui um queratinócito e alguns querem ser adipócito, né, acumular gordura. Esse aqui me representa, tá bom, pessoal? É, piadinha nerd, né? Mas ok. É o seguinte, então, o importante dessa aula aqui é entender a importância do tecido adiposo, né, as principais funções desse tecido e a diferença entre tecido adiposo unilocular e multilocular. O unilocular é o principal tecido adiposo que nós conservamos no nosso organismo quando adultos. É um tecido que a principal função é reserva energética, então nosso organismo pode, a partir da dieta, depositar gordura dentro dos adipócitos, que são células que acumulam essa gordura, ou mobilizar no caso de uma restrição energética aí por conta de um déficit energético da dieta, tá? Então, eu posso ou aumentar a gota de gordura dentro dos adipócitos ou diminuir essa gota de gordura, tá? Que é chamada de TAG. Histologicamente, como que eu posso definir o tecido adiposo? São células adipócitas com uma grande gota de gordura e os núcleos ficam empurrados para a periferia. E o que separa esses adipócitos? Tecido conjuntivo frouxo, tá bom? Já a gordura marrom é uma gordura encontrada principalmente nos recém-nascidos, fica em regiões específicas e a principal função dela é produzir calor em recém-nascidos. Por quê? Porque os recém-nascidos não possuem o sistema termorregulador aqui no hipotálamo completamente desenvolvido. Então, essa gordura supre essa ausência de um sistema termorregulador eficiente na produção de calor para o bebê, tá bom? Então, essa aula de tecido adiposo é apenas esse conteúdinho aqui, é bem simples, vocês confiram essa aulinha aqui, qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, pode me perguntar. Vocês podem me perguntar após a nossa aula prática, tá bom? Eu terei o maior prazer em auxiliá-los e sanar qualquer dúvidas, beleza? Um grande abraço aí para todos vocês, um grande beijo e até a nossa aula de sexta-feira.